Capítulo 107 O perigo do reino do Reno, 3. Em um quarto luxuoso no Palácio Real do Reno. Joana estava sentada em frente ao espelho e conversando com Irene. Eu mudei meu penteado pela primeira vez em um tempo. O que você acha? Não sei. Irene era oficialmente a atendente de Joana, por isso ela tinha que segui-la em uma roupa de empregada o tempo todo. No entanto, ela não parecia estar insatisfeita, pois era uma experiência completamente nova. Será que se adequaria ao gosto de Sua Majestade? Lady Leifina me recomendou, mas não tenho muita certeza. Você deseja seduzi-lo? Seduzir? PFFT. Não pensei que você conhecesse essa palavra. Joana riu da falta de expressão de Irene enquanto ela falava. Ela ainda não sabia que Irene era uma quimera. O ato de atrair homens para o quarto para ter um relacionamento. Ou pelo menos é o que acredito que significa. Não necessariamente. Às vezes você faz isso para ganhar o coração de alguém. Coração? Para fazê-lo obediente e ouvir tudo o que você diz. Não. HMM. Como devo dizer? Certo. Ganhar o coração de alguém é como fazer com que olhem para você e somente para você. Joana gostava de Irene, que parecia um tanto ingênua e desajeitada, pois era a única que conseguia fazê-la esquecer a vida chata do palácio. Então, às vezes, ela contava histórias que não contaria aos outros. É difícil para mim entender. Significa alguma coisa fazer uma coisa dessas? Claro, a maioria dos relacionamentos românticos começa assim. Então, se vocês continuarem se encarando depois de serem seduzidos, vocês se apaixonam. Talvez, porque, tem alguém em quem você está interessado ultimamente. Não tenho um parceiro adequado. Uma quimera resultante de um experimento usando o corpo de uma princesa falecida. Havia homens que gostavam dela por causa de sua bela aparência, mas se soubessem quem ela realmente era, certamente fugiriam. Mas isso não a incomodava, porque emoções humanas não existiam dentro dela. Do que você está falando? Você nasceu com uma aparência tão adorável, então como pode não haver ninguém? Mas é tudo uma questão de aparência. Bem, você não está errada. Os homens procuram outros aspectos, como um coração gentil, ser educada, ser boa em tarefas domésticas se ela não for uma nobre. Como eu pensava. No seu caso, acho que você deveria mudar sua maneira de falar para uma forma mais feminina. O jeito que eu falo. Irene inclinou a cabeça. Ela não achava que seu tom duro e comportamento estoico representassem um problema. Joana riu e puxou o pulso de Irene. Agora, venha e olhe no espelho. Você consegue ver seu rosto? Claro. O tom elegante de uma mulher aristocrática combina bem com seu rosto. Tem uma aparência suave como uma pena, mas não parece muito leve. Joana gentilmente ensinou Irene a falar de uma maneira que os homens gostariam. Irene absorveu rapidamente o conhecimento porque já havia aprendido com Aris como agir como uma princesa. Excelente. Você é realmente boa? Em breve, uma dama perfeita nascerá. Uma mulher inteligente, bondosa e bonita. Reticências. A juventude não dura para sempre, Irene. Então, se a oportunidade surgir, certifique-se de agarrá-la. A oportunidade? Um homem que te ama. Mas você deve levar seus próprios sentimentos em consideração também. Eu disse isso antes, mas eu. A vida é curta, então apaixone-se, garota. Reticências. É uma frase de um livro literário que li quando era criança. Eu só queria te contar sobre isso. Joana olhou para Irene com olhos amorosos. Depois de um tempo, Irene recuperou os sentidos e tentou dizer algo, mas... Lady Joana, chegou uma carta do Palácio Real de Lydia, Ref. Então, em um capítulo anterior, a cena com Aleister Crowley e os filhos de nobres de Rhaine foi ambientada em uma câmara de pedra no reino de Izuna. Além disso, foi mencionado que o rei era o pai de Joana. No entanto, levando em conta que Henrique IV era o rei de Izuna nos capítulos dos anos 90, o autor provavelmente cometeu um erro. Além disso, desta vez menciona que o pai de Joana é de Lydia, Ref. Uma criada entrou no quarto com um pergaminho enrolado. Meu pai? Joana ficou enojada e usou sua faca para remover o selo de cera vermelha. Depois de ler o pergaminho, sua expressão ficou sombria. Isso não pode ser. Chantagem. Dizia que todos os membros de sua família seriam mortos se ela não seguisse as instruções. Irene perguntou preocupada enquanto Joana tremia. Qual é o problema? Não é nada. Atualmente, Joana estava tendo um conflito interno. Ela deveria contar imediatamente a Irene e aos outros sobre isso.
Ou deveria manter isso em segredo por um tempo e encontrar uma maneira de proteger sua família. O selo usado no pergaminho definitivamente pertence à Casa Borgia. Até o autógrafo do pai dela estava no final, então não havia possibilidade de ser falsificado. No entanto, se ela mantivesse os portões de Blackburn abertos de acordo com as instruções da carta, o Wilk, que havia partido para a fronteira, estaria em apuros. Como Joanna estava inquieta, Irene agarrou seu ombro por trás. Que decisão você vai tomar, Joanna? Reticências. Irene foi informada com antecedência que isso aconteceria através de uma mensagem de Wilk. Entretanto, Joanna, que não sabia desse fato, ficou completamente surpresa. Não, de jeito nenhum. Você também, Irene. Não me entenda mal. Estou do lado do rei do Reno. Mesmo não tendo encontrado ainda o sentido de sua vida, Irene nunca teve a intenção de trair aquele que lhe deu uma nova vida. Enquanto Irene explicava a situação de forma grosseira, Joanna ficou perplexa. Entendo. Sua Majestade já sabia que eu teria que tomar tal decisão. Ele é certamente um homem confiável. E ele é mais forte do que a maioria dos reis demônios. E embora ele tivesse tomado emprestado o poder de uma santa, ele também derrotou seu mestre, Aris, e impediu a destruição do mundo. Portanto, seria melhor esperar o Wilk resolver esse caso do que fazer tudo sozinha. Seguindo o conselho de Irene, Joanna assentiu com um sorriso amargo. Peço desculpas por fazer você me ver em um estado lamentável. Não importa se você não trair o rei do Reno. Em primeiro lugar, Irene estava aqui para proteger, mas também monitorar Joanna. Portanto, ela estava próxima e distante dela. Joanna também sabia disso, então ela não disse nada. Então, podemos continuar apenas conversando aqui? De fato, porque uma solução provavelmente já foi encontrada. Então, vamos continuar o que estávamos fazendo antes. Joanna teve um longo caminho a percorrer para transformar Irene na mulher perfeita. Ao colocar o pergaminho na frente do espelho, Joanna mostrou um sorriso brilhante. Irene conseguiu convencê-la. O Wilk, que recebeu um relatório enquanto estava em um campo de batalha cheio de monstros, suspirou de alívio. Joanna era uma pessoa que poderia ser útil para seus planos futuros. Com o sucessor da rainha Iona ao seu lado, havia uma grande probabilidade de receber uma missão oculta quando o rei dragão negro Drácia retornasse. Então, seria problemático se uma situação como essa a fizesse mudar de ideia. Agora, tudo ficará bem se Li Jaezung permanecer firme. Era provável que o culto às bruxas tivesse se infiltrado em Mídia e não em Landion, porque a área onde os senhores feudais haviam mudado ficava toda naquele lado do país. Isso causaria muitos problemas para Li Jaezung, mas o Wilk acreditava que tudo ficaria bem se a sociedade espiritual chegasse. Meu senhor, o que fazemos agora? Lidamos com todos os monstros. Vamos observar a situação por mais algum tempo. Como ele esperava, os monstros tentaram um ataque noturno ao longo da fronteira, mas a batalha terminou com uma vitória unilateral. A batalha na região central da Marcha de Nelson parecia ainda não ter terminado, mas eles não podiam mover as tropas deste lado para apoiar seus aliados, pois tinham que proteger a região norte também. Depois de deixar os soldados descansarem por um tempo, o Wilk ativou o efeito da asa do mensageiro para observar através da visão de Gyoak Seong. Isso é o círculo mágico que as bruxas usavam ao fazer um sacrifício a Lilith. Gyoak Seong estava massacrando civis aleatoriamente, evitando os olhos dos aliados de Wilk. Wilk franziu a testa enquanto observava cuidadosamente os detalhes. Parece que eles estão tentando invocar um monstro. Se uma besta demoníaca de alto nível, como o Leviatã ou o Behemoth, fosse invocada, a situação se tornaria complicada para Wilk. Atualmente, eles poderiam igualar as forças de seus inimigos se tivessem o apoio da sociedade espiritual. Portanto, o aparecimento de uma besta demoníaca quebraria o equilíbrio de poder. Em outras palavras, ele não conseguia ficar assistindo pacientemente enquanto essa cena se desenrolava. Algo tinha que ser feito. Máximos, você está no comando enquanto eu estiver fora. Para onde você está indo, Majestade? Vou para a região de Trevis por um tempo. Gyoak Seong ganhou grandes habilidades ao fazer um contrato com Priscila. Seria complicado se ele reunisse monstros para pegar os aliados de Wilk de surpresa, atacando-os pela retaguarda. Mesmo que ele corresse um pequeno risco, Wilk tinha que tomar a iniciativa de reduzir o dano. Meu senhor, eu irei contigo. Leifina, que observava a condição dos soldados, disse isso enquanto montava em seu cavalo. Wilk assentiu e correu para o sul com ela. Clop, clop. Ambos abaixaram suas posturas ao enfrentar um vento forte.
Um vasto deserto se descortinava sob o suave luar. Era um ambiente árido, mas também era precioso porque era uma terra onde vivia o povo do reino. Devo protegê-lo. Esta guerra não aconteceu no passado. O futuro mudou devido à sua intervenção. No entanto, como estava preparado para esse tipo de provação, Ulk não ficou particularmente confuso ou surpreso. Quando ele chegou a uma aldeia, os gritos dos moradores ecoavam por todos os lados. Ah! Me salve! Um cheiro de sangue emanava como se provasse que muitas pessoas já haviam sido mortas. Ulk franziu a testa e imediatamente pegou Versérios. Leifina, espere aqui um pouco. O quê? Por quê? Os reis demônios podem aparecer. Leifina era a única aliada que ele tinha consigo. Embora ele pudesse convocar Aris e Zek, eles teriam que lutar ao lado dele. Então, se Leifina ficasse para trás, ela poderia notificar o Marquês Nelson caso algo desse errado. Na verdade, o maior motivo é que não quero perder você. Mas ele não podia revelar esses sentimentos agora. Ulk correu em seu cavalo, deixando Leifina hesitante. Quando chegou à frente de uma forja decadente, ele ouviu a risada de Gyoak Seong. Kekek. Kuhahahaha. Energia demoníaca contaminou sua mente e ele enlouqueceu. Ulk não estava inspirado porque já tinha visto situações semelhantes muitas vezes antes. Estrondo. Depois de um tempo, a porta se abriu e Gyoak Seong apareceu. Ele tinha 4 monstros negros ao seu lado, caso algo perigoso acontecesse com ele. No entanto, não importa o quanto ele lutasse, ele não poderia ser oponente de Ulk. Fenda. Quando Ulk balançou Versérios, uma onda negra voou e cortou uma fera negra. Por que diabos você está aqui? Gyoak Seong, que corria em sua direção furioso, recuou quando viu o ataque. Ele conseguia sentir medo instintivamente, mesmo que não estivesse em sã consciência. Ulk estava revelando abertamente sua presença ao liberar toda a energia demoníaca dentro dele. Acho que foi uma boa decisão mandá-lo para o castelo de Doria sem matá-lo. Foi o cara que ele poupou, pois Renjang-me era mais que suficiente para controlar o clã, mas ele nunca pensou que poderia ajudar dessa forma. Graças a ele, ele não apenas localizou o paradeiro aproximado de Priscila, como também obteve a informação de que uma besta demoníaca estava sendo invocada. No entanto, não valia a pena mantê-lo vivo, pois ele havia removido seu anel da unidade e feito um contrato com a bruxa da preguiça. Ulk apontou Versérios para Gyoak Seong, que estava procurando uma oportunidade de escapar.